Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com a professora Daniele Pinheiro de Freitas, Bucão, formada em Ciências Biológicas e Biomedicina pela Universidade de Tiradentes. Fez aperfeiçoamento em Embriologia Clínica pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, no México, especialização em Citogenética Humana pela Universidade Católica e mestrado em Biotecnologia e Saúde e Medicina Investigativa pela Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou fazer algumas perguntas agora e a gente vai encaminhar a conversa, né? Bom, eu queria que você me contasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica. Se durante sua graduação você fez alguma iniciação científica, participou de algum grupo acadêmico, liga, essas coisas. Pronto. Então, tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né? Bom, vamos lá. Já tem um pouquinho de tempo, né? Eu iniciei minha vida acadêmica em 1997. E durante a graduação, eu sempre busquei participar de cursos, participar de congressos, né? E, na verdade, desde quando eu entrei na biomedicina, logo no primeiro semestre, eu conheci um pouquinho mais a área de reprodução humana e me apaixonei, e ali eu decidi, bati o martelo, que era isso que eu queria, né? Então, durante esse período acadêmico, eu fui focando um pouquinho nessa área, e a participação, né? Eu sempre gostei muito de estar em busca de melhorias, de tentar, como é que se diz, incrementar, no caso, o nosso curso na época, né? Uhum. Eu fiz biomedicina em Aracaju, na Universidade de Tiradentes, e na época a gente não tinha, em 1997, as coisas eram um pouquinho diferentes do que a gente tem hoje em dia, e eu fiz parte, sim, do diretor acadêmico, né, Hum. da universidade. Então, na verdade, a gente não tinha, como a gente tem hoje em dia, muitas ligas, né? A gente tem por áreas específicas. E, na verdade, na época eu participei do diretório acadêmico, eu era atuante lá em busca de melhorias para a faculdade, né, para a gente, para os alunos, e tentando implementar cursos, semana de biomedicina, a gente sempre conseguia fazer a semana de biomedicina, sempre trazer alguém de fora para poder falar, que na época, em 1997, aqui no Nordeste a gente tinha poucos cursos de biomedicina, na Bahia não tinha ainda, não existia, por isso que eu fui fazer biomedicina em Aracaju, que era o mais Uhum. perto, tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro e tinha forte em Recife. Então, a gente sempre conseguia trazer, né, o pessoal de Recife, os palestrantes, biomédicos atuantes. Também fiz parte da primeira associação de biomédicos de Sergipe. Eu fui atuante aí já no finalzinho, na verdade, ainda antes de me formar, eu já estava lá dentro, né, ajudando como podia. E iniciação científica, a gente não tinha muito acesso na época da faculdade, né? Uhum. Mas tinha uma professora, especificamente de farmacologia, que ela tinha uma pesquisa e que a gente, na disciplina, conseguiu entrar, né? Era uma iniciação, não deixou de ser iniciação científica, mas também a gente não durou muito tempo a pesquisa, ligado a fármacos específicos, né, na época, mas foi o primeiro contato mais direto com uma pesquisa que não era curricular, foi em farmacologia, que eu fiz parte. Agora eu vou fazer umas perguntas mais específicas, são mais Uhum, diretas, assim. O que te uhum. motivou a escolher os cursos que você fez, tanto de ciências biológicas, tanto como o de biomedicina? Bom, na verdade, eu não sabia que existia biomedicina, tá? E daí eu me preparei na época de colégio para fazer medicina, mas desde então eu dizia que o que eu queria era atuar com pesquisa. Eu queria atuar com genética,
também não conhecia muito a área de reprodução, 1900 isso aí antes, né, 95, 96, não tinha. Mas aí eu fiz o primeiro vestibular aqui em Salvador mesmo. Na época a gente também não tinha tantas oportunidades em diversas universidades. Aí eu fiz o primeiro ano, não passei em medicina, tá? E aí, na época, eu tinha uma colega que a gente foi colega desde sempre, que a gente estudava junto, que a gente fez medicina junto e que a gente não passou em medicina junto. Aí entramos no cursinho, aí resolvemos nesse outro ano buscar até fora de Salvador, tá? E foi aí que ela resolveu fazer direito em Aracaju. E aí ficou, vamos comigo, vamos comigo. Eu falei, não, eu não tenho nada a ver com direito, eu odeio direito. Ou medicina, né, se tiver, que aí no caso ela ia fazer na Tiradentes, que não tinha. A federal de lá batia quando aqui. E aí ela falou, então vamos olhar quais são os cursos que tem lá para você fazer também. E aí eu vi biomedicina. Aí ela falou, Dani, tem biomedicina, serve? Aí eu fiquei, o que é biomedicina, né? E aí eu sei que é difícil para vocês imaginarem, mas não tinha o acesso à internet como a gente tem hoje. Não tinha o senhor Google, que a gente, doutor Google, né, que a gente colocava lá e biomedicina, isso, isso, isso. Não tinha. E aí começou a maratona, porque era o último dia de inscrição do curso, do vestibular. Era o último dia, e aí a gente saiu, fomos no cursinho que a gente fazia, e aí perguntamos aos professores o que era biomedicina, não, ninguém sabia o que era biomedicina. Aí eu me lembro, até eu sempre repito isso, um colega meu de cursinho, muito sábio, digo ele, virou para mim e disse, Dani, você não sabe o que é biomedicina? Eu falei, não. Ele, mas é óbvio. Olha o nome, biomedicina, é a medicina da vida. Aí a gente deu risada, eu falei, pensei que você sabia. Aí uma professora falou, Dani, vá numa banca de revista, talvez poucos de vocês conheçam, brincadeira, ainda existe alguns. Vá numa banca de revista e procure o guia do estudante, porque lá tem tudo de todos os cursos. E foi assim que aí eu fui abrir para ver o que era biomedicina, e aí eu me arrepiava, porque eu disse, cada vez que eu lia o que era biomedicina e quais eram as habilidades, o que é que a gente poderia fazer, eu falava, finalmente eu descobri o que eu realmente quero, que eu não sabia que existia. E aí virei para minha amiga, mostrei para ela, convenci ela de que ela não tinha que fazer direito lá, que ela ia fazer a biomedicina também. E aí descobri o que era biomedicina, e aí liguei para o meu pai, porque era o último dia da inscrição, e aí consegui fazer a inscrição, enfim. Só que a biomedicina, nessa época, na Universidade de Tiradentes, o curso era Ciências Biológicas, Modalidade Médica. Então, o curso durava 5 anos, e aí a gente tinha a licenciatura em Biologia e o bacharelado em Biomedicina. Algumas universidades nessa época era assim. E daí foi assim que eu iniciei o curso, né? Aí eu passei no vestibular, fui para lá, fui fazer o curso, e aí isso que eu comecei falando, que desde o primeiro semestre. E aí a gente tinha disciplinas de biologia e disciplinas de biomedicina no decorrer do curso. Mas o último semestre é que era mais específico, era que a gente tinha o estágio, que a gente tinha a habilitação, que a gente escolhia, e aí que também não eram muitas opções antigamente, a gente tinha mesmo a opção de imagem e de análises clínicas. Eu optei na época por análises clínicas, e a gente formava aí, quem queria, quem só queria biologia, encerrava no quarto ano, e quem queria biomedicina seguia mais um ano, e aí a gente fez, assim, concluía a biomedicina. E aí eu acabei tendo as duas formaturas, eu concluí as duas, porque eu também me apaixonei, também eu já gostava da área de biologia, só que eu não queria muito, porque eu queria a parte mais humana, e não tão, né, ligada à biologia, que a gente leva mais a parte, né, animal, a vegetal, enfim. E aí eu segui a biomedicina, né? Quer dizer, durante o curso todo eu já ia focando em trilhar congressos, em trilhar, né, mais direcionado mesmo à biomedicina. Mas também foi um outro ganho muito grande para mim
a biologia ser licenciatura, porque existia o estágio também, que eu tive que fazer da licenciatura, e foi aí que eu comecei a me apaixonar também, porque, aliás, pequena eu também dizia que eu queria ser professora e médica, né? Desde pequena eu dizia que eu queria ser professora e médica, mas quando eu ia crescendo, a médica era mais essa parte da genética, da pesquisa. Uhum. Bom, e aí, na licenciatura de biologia, eu tive a oportunidade de fazer estágio em escolas. E aí, primeiro no ensino fundamental, depois no ensino médio, né? Uhum. Desculpe, no ensino médio e no científico. É. E aí eu foi a outra área que eu também me encantei e que eu também fui direcionando para essa área, né? E pensando também um pouquinho de que eu queria, na primeira oportunidade, conseguir ingressar com docente, né? Para você, quais são as características fundamentais que um profissional da área de reprodução deve ter para conseguir crescer e se estabelecer na sua carreira profissional? Pronto. Então, aí eu falo, de um modo geral, qualquer profissional da área de saúde tem que gostar de estudar. Uhum. Não tem jeito. É educação continuada. Não precisa ser curioso, precisa ser, como é que se diz? Perseverante, tem que saber ir atrás, correr atrás, descobrir detalhes, estar atento a todos os detalhes. Então, falando assim, não só da reprodução humana, mas aí falando do biomédico, né? São fatores importantes, são pontos importantíssimos que eu falo, ser curioso no sentido de realmente gostar de estudar, porque não tem jeito, a tecnologia está avançando a cada segundo, então realmente precisa gostar de estudar, porque o que hoje até na reprodução, muitas das, dos, das, como é que se diz, dos princípios que são hoje, amanhã a gente percebe que pode fazer de outro jeito e que o resultado vai ser melhor. A outro ponto importante, liderança, não tem jeito, você realmente tem que saber, num laboratório de reprodução humana, e voltando agora um pouquinho, que eu estou misturando a biomedicina, a reprodução, que a gente está falando tudo junto aqui, no laboratório de reprodução humana, você tem que saber tomar decisões em fração de segundos. Você pode, de repente, acontecer agora no Congresso, a gente teve o Congresso de Reprodução Humana, o Brasileiro de Reprodução, e aí teve no último dia a gente teve uma enquete, na verdade, que foi um bate-papo, e justamente colocou-se isso, uma situação que você prepara tudo de véspera para o procedimento na reprodução humana, Uhum. e aí, de repente, você vai fazer a aspiração do folículo da paciente, que é em tempo real, enquanto a paciente está anestesiada, o médico está fazendo a aspiração dos folículos, você vai receber esse líquido folicular e vai selecionar os óvulos para separar em um meio de cultivo e deixar até você iniciar o procedimento. E aí colocar a seguinte situação: o que você faria se você pegasse na hora da aspiração, tempo real, você pega esse meio que precisa estar gaseado, ou seja, ele precisa estar equilibrado com temperatura, com pH, para equilibrar o pH, overnight. Né? Ele precisa de no mínimo 4 horas para atingir o seu equilíbrio para o uso. E aí você pega esse meio e você verifica que houve a contaminação. E aí? Então, o biomédico atuando na área de reprodução tem que ter tomada de decisão imediata. Não dá para esperar. A gente está trabalhando com vida, a gente está trabalhando com os óvulos, né, de uma paciente, pode ser a última reserva dela, ou a última chance, e você tem que saber, então, pontos. Primeiro, gostar de estudar, ser curioso, saber tomar decisões, estar atento, você tem que saber pensar, né? Então, você não vai estar ali só realizando tecnicamente o que você está treinado, o que você sabe fazer. Você tem que estar fazendo aquilo e tem que perceber detalhes. Uhum. Então, às vezes, você está ali aplicando a técnica, mas de repente você viu alguma coisa que não está bem e você tem que tomar decisão imediata. Né? Então, são pontos importantes. A outra coisa que eu também gosto realmente de falar é saber arriscar.
É ser, aí que eu falo da perseverança, é de você acreditar naquilo que você quer e você realmente arriscar. Você ter a curiosidade investigativa na área de reprodução, você também precisa disso. Porque você tem um protocolo, você vai estar fazendo aquilo ali, mas de repente você pode imaginar que, tudo bem, eu estou fazendo isso aqui porque é o protocolo, mas e se eu deixar 30 segundos a mais, será que eu vou ter um benefício? Então, saber arriscar com toda a cautela e que com respaldo científico, né? Então, você tem que ter, e aí, mais uma vez, a gente volta para o fato de realmente estudar, né? De ser curioso, de estar sempre se reciclando, fazendo seus, participando dos congressos, das oportunidades que aparecem, né? Para o crescimento profissional, sem dúvida. Quais dificuldades você encontrou no mercado de trabalho, na sua área de atuação, principalmente logo depois que você se formou? Bom, então, como eu falei, em 1997, nem eu sabia que existia biomedicina, nem meus professores. Então, sem dúvida, a principal dificuldade era o desconhecimento pela sociedade do que é a biomedicina, Uhum. tá? Então, essa foi a principal dificuldade. Mas, por outro lado, em particular, eu tive muita sorte. Eu não tive tanta dificuldade, apesar da pouca oportunidade, porque na época que eu me formei, né, então, nem existia o curso de biomedicina aqui, quer dizer, quando eu me formei, no finalzinho de 2001, que eu acabei a faculdade, que eu voltei para Salvador, estava iniciando o curso de biomedicina aqui em Salvador. Só existia uma única clínica de reprodução humana assistida. E aí, o que eu falo de saber, de ter a característica de arriscar, de correr atrás, e eu consegui, na época, né, chegar nessa clínica, né? Mas assim, foi difícil, eu corri atrás e eu corri atrás desde antes, enquanto eu ainda estava na faculdade, e aí eu acabei não tendo tanta, sentindo muito a dificuldade de que, por exemplo, a maioria dos meus colegas que formaram na mesma época que eu, sentiram ou pelas áreas que escolheram, apesar de eu ter escolhido uma área muito fechada na época, né? Em 2001, a reprodução humana assistida era bem desconhecida, tanto na sociedade como até na área, né? Mas eu consegui, apesar de todas as dificuldades, porque na época que eu ainda estava na faculdade, eu já sabia que só existia essa clínica de reprodução aqui em Salvador. E aí eu comecei a tentar, de alguma maneira, chegar até a clínica com o meu currículo. Eu não sei se tem alguma outra pergunta que você vai perguntar um pouquinho como foi esse meu trajeto até chegar lá também, né? Ou se eu já começo a falar, né? Pode Como falar, foi. pode falar. Então, contar Eu um ia pouquinho dessa, perguntar depois, né? Mas a gente leva. contar um pouquinho dessa história que é bem interessante. Então, na época, eu me formei, eu estava ainda acabando a faculdade, em 2001, e um colega meu que fez medicina, que resolveu se especializar na área de reprodução, a gente se reencontrou, colega de colégio, né, a gente se reencontrou num desses eventos da colégio, e aí ele me disse que ele estava indo fazer um fellow, né, que medicina, um estágio lá nos Estados Unidos, na Brown University, na clínica, na verdade, no hospital, o Women Infants Hospital da Brown University, fazer esse fellow em reprodução humana. E aí eu disse, meu amigo Chico, eu quero fazer para o laboratório, como é que eu faço? Aí ele me disse, olha, eu fiz uma seleção com o CEPAR, com o doutor Esmar Coutinho, e foi lá que eu consegui. Então, eu posso lhe dar os contatos e tudo direitinho para você procurar saber se tem vaga, né, para biomédico, para... E aí, eu falei, não, eu vou, eu quero, tá? Isso, enquanto isso, só tinha essa única clínica aqui em Salvador. Uhum. Então, eu fui correndo com esses dois caminhos. Era para eu conseguir o meu estágio nos Estados Unidos e para eu
consegui um emprego na única clínica que tinha em Salvador, porque eu queria trabalhar com reprodução humana e eu queria voltar para ficar junto da minha família. Então, eu queria muita coisa, né? Mas daí eu sempre tive, aí que eu digo do arriscar, eu sempre tive essa característica de pensar o seguinte, bom, o não, eu já tenho, na pior das hipóteses, eu só vou receber um não, só não vai dar certo, pronto. Então, eu posso correr atrás do sim, tentar, né? Uhum. Então, eu fui na clínica, deixei o meu. Na verdade, aí eu conheci uma pessoa que era sócio do filho da dona. E aí ele aqui me disse: me dê seu currículo que eu entrego para o filho, né, de doutora Bela Zaus, né, que era coordenadora, a dona, né, diretora da clínica, que era a Clínica Gênesis, a única que existia aqui em Salvador na época. E daí eu disse: não, eu quero sim, vou lhe dar meu currículo. Pronto. Dei. Ouvi grilos. Não sei se ele guardou o currículo, se ele entregou para o filho dela, se o filho não entregou para ela, se ela recebeu e guardou na gaveta. Bom, não me dei por contente. Aí eu corri lá na clínica, cheguei na recepção, disse: ó, sou estudante de biomedicina, tenho interesse em trabalhar na área de reprodução, eu queria deixar meu currículo. Ah, tá bom, obrigada. A recepcionista pegou. E aí você fica naquela ansiedade, né? Mas aí nada aconteceu também. Aí eu peguei os e-mails da clínica e mandei por e-mail. Nada aconteceu também. Aí ia ter um congresso. Ah, tá. Aí aquela amiga que fez que queria fazer direito, acabou fazendo direito. E daí ela me disse: Dani, vai ter um congresso aqui em Salvador, lá na Faculdade de Direito, e que vai ter. Aí ela queria fazer uma especialização em Portugal, e o professor ia estar aqui nesse congresso, e doutora Bela também ia palestrar. Eu falei: então eu vou lá levar meu currículo. Pronto. E aí eu fui para assistir esse congresso que ia falar da parte ética e da parte legal da reprodução humana. E aí eu fui para o congresso, assisti um bocado de blá 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 de direito, que eu não me agradava muito, esperando ansiosamente pela palestra de doutora Bela Zauser. E aí chegou no finalzinho do congresso, doutora Bela não foi. Aí quando for chamar, aí disseram, mas chegou a médica substituta, a doutora Joventina. Eu aqui, acabou a palestra, eu fui conversar com ela. Falei, olha, eu já entreguei meu currículo de todos os jeitos, já entreguei desse jeito, desse, daquele, e eu gostaria muito que chegasse na mão de doutora Bela, porque eu quero trabalhar com reprodução. Agora, nesse tempo, eu já tinha ido no CEPAR, já tinha deixado o meu currículo, já tinha feito a seleção e já tinha sido aceita para. O meu currículo já tinha passado na seleção para o estágio no laboratório de lá do Hospital Imlifeds Hospital de Rhode Island, associado à Brown University. Eu falei, pronto. Já avisei a médica, falei, mas eu estou indo passar 6 meses nos Estados Unidos fazendo esse estágio e eu gostaria de conversar antes de eu ir. Eu queria ter essa oportunidade de conversar antes de eu ir. Bom. E aí, nas vésperas de eu viajar, eu ia viajar no outro final de semana, acabou que eu fui chamada para entrevista com a doutora Bela. E aí, eu nem acreditava que tudo isso estava acontecendo. E aí eu falei que eu estava indo para esse estágio, ela disse, ótimo, a gente vai se falando, eu vou lhe monitorando, eu vou lhe dizer o que você vai me dizer o que você está vindo, eu vou lhe dizer o que eu quero mais que você se aprofunde, e quando você voltar, você começa. Eu nem acreditei, né? Eu estava vivendo um sonho encantado de fadas. E daí eu fui para lá, para o estágio, lá nos Estados Unidos, passei os 6 meses, e daí. Aí, assim, a gente tinha muita dificuldade de comunicação, não tinha a facilidade que a gente tem hoje dessas plataformas digitais, não tinha sequer o WhatsApp, nem o Skype, tá? Então, era por telefone mesmo, e celular estava começando, é quase Jurássico a época, né? O celular estava começando, e mesmo assim ninguém tinha, eu não tinha um celular lá nos Estados Unidos que funcionasse, não era como hoje que você compra um chip lá e tudo se resolve. Então, o contato era com telefone fixo e com e-mail. Pronto. Uhum. Mas, enfim, eu passei os 6 meses lá em treinamento e quando eu voltei, a doutora Bela até queria que eu antecipasse um pouco o retorno, porque ela ia ter um pessoal que vinha dos Estados Unidos também para treinar o resto da equipe.
mas eu acabei só vindo quando eu concluí meu estágio lá, e aí eu vim e comecei a trabalhar, né? Na verdade, eu ainda comecei como, apesar de já estar formada, já ter feito esse estágio lá, eu comecei ainda com estágio, até terminar todas as técnicas, né? Aprender a terminar o treinamento, e assim eu comecei em novembro de 2002, eu comecei na clínica. Então, eu acabei a faculdade, a formatura foi em março de 2002, daí eu fui para os Estados Unidos, então eu já sabendo que quando eu chegasse eu já ia começar na clínica. Então, essa dificuldade, apesar do desconhecimento da biomedicina, que era uma grande dificuldade na época, eu acabei conseguindo, apesar de só ter essa clínica em Salvador. Então, eu digo que um pouquinho porque eu tive a ousadia de correr atrás, mesmo sabendo que ia. Imagine se eu fosse pensar a probabilidade de dar certo Pois num é. curso que eu acabei de fazer em Aracaju, que não tinha nenhum curso aqui em Salvador, e que eu queria trabalhar com a área de reprodução humana, que só tinha uma única clínica em Salvador. Se eu fosse pensar, eu dizia, eu não vou nem tentar, porque a chance de eu conseguir é mínima. Mínima. E daí eu tentei. E aí eu disse, não, eu vou tentar, porque é pior que vai receber ou não, e depois eu vejo o que é que eu vou fazer. E aí foi assim que tudo foi acontecendo, né? Uma história inusitada, né? Porque, como você falou, se a gente fosse pensar se ia dar certo, ninguém ia tentar. Realmente, Se uma alguém me força de vontade assim me bateu. Se alguém me dissesse assim, faça biomedicina, que você vai conseguir trabalhar com reprodução humana, eu falava, gente, só tem uma única clínica, ninguém sabe nem o que é biomedicina, não vou Pois nem é. fazer, né? Então, Deixa eu ver qual é o próximo. Na sua opinião, quais os prós e os contras da área de reprodução humana na biomedicina? na biomedicina, né? Isso. Então, aí eu já começo falando que a gente tem como é que se diz? Uma área que é muito específica, né? A área de reprodução humana, ela é muito específica. Durante a graduação, aí tem outra coisa. Na minha época, durante a graduação, a gente não tinha a oportunidade que vocês têm hoje. Hoje vocês têm a oportunidade, falando da reprodução humana, né, de Uhum. ter a disciplina reprodução como, e não são todas as faculdades que têm essa disciplina, né? Então, vocês têm a oportunidade de ter essa disciplina na grade curricular, e isso, a gente tem essa disciplina num semestre e não tem muito o aprofundamento durante a graduação, né? Então, para se fazer, para atuar na área de biomedicina, hoje, ou você tem uma comprovação de estágio com procedimentos, e aí você tem como ter um, 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 Habilitação? uma habilitação, se você tem tantos procedimentos, ou você tem que fazer a especialização, tá? Então, esse é um ponto que realmente fica um pouquinho mais complicado ingressar na área de reprodução, né? Quer dizer, fica um pouquinho mais complicado assim, restringe mais o acesso, né? A outra coisa, pensando a título de Salvador, por exemplo, a gente tem um número pequeno de clínica, né? Uhum. A outra grande questão é que realmente trabalhar com reprodução humana, ela exige um comprometimento muito grande durante todo o momento que você está trabalhando, tá? Então, eu gosto muito de falar, eu falo sempre na minha disciplina, falo muito, né, para os meus alunos e falo sempre que eu tenho oportunidade, que a gente trabalha numa área que, apesar de errar ser humano, a gente não pode errar, tá? Porque a gente errar, a gente vai estar comprometendo vidas, Uhum. né? É um casal que deseja ter filho, né? A gente pode, depender do erro, pode ser algo muito grave, né? E, além disso, tem um investimento financeiro muito alto aqui no Brasil, tá? Então, aqui no Brasil, todo o tratamento ele tem que ser custeado pelo casal. São raros os casos que consegue uma liminar, que consegue que o plano de saúde pague, mas a gente não tem um, um, um programa de governo. São raros os hospitais aqui no Brasil, se não me engano, 3, que oferecem um tratamento de fertilização in vitro, que eu estou falando de fertilização in vitro de alta complexidade,
né, que é a técnica no laboratório, que é oferecido pelo programa de saúde do governo, né? E a gente não tem esse apoio financeiro, então a maioria dos pacientes que fazem tratamento de reprodução é custeado pelo próprio bolso. Então, o investimento financeiro é alto. Então, tem investimento emocional, tem a questão de realmente você não poder errar, porque você está lidando com, muitas vezes, um produto raríssimo, um óvulo de uma paciente com idade avançada, que pode ser os únicos que ela tem, um espermatozoide retirado do testículo, que são os únicos que o paciente tem, e você simplesmente errar por errar, você não pode. Então, claro que em qualquer profissão você tem que estar com toda a dedicação, né? Mas é você pensar que você tem que estar focado o tempo todo, né? O tempo todo com trabalhando fisicamente e mentalmente. E uma outra coisa que eu falo, hoje em dia está muito mais fácil, porque a gente acaba tendo mais profissionais aparecendo no mercado, mas quando eu comecei, era mais raro você ter profissionais na área e a gente trabalhava muito. Então, sábado, domingo, feriado, porque a rotina de uma clínica de reprodução não para em sábado, domingo, feriado. A gente consegue ajustar um pouco, mas a gente está falando de indução, de ovulação, então cada paciente responde de um jeito. Então, é outro ponto que eu gosto sempre de frisar para quem pensa em atuar na área de reprodução, é que você acaba tendo que ajustar a sua vida ao trabalho. A gente tem a carga horária, mas muitas vezes você tem que passar da sua carga horária, ajustar de outro jeito, porque aquele dia teve alguma coisa, um procedimento. Então, não, apesar de existir a rotina dos procedimentos, você pode se surpreender no dia a dia. Então, o dia que você está programado, que vai sair, por exemplo, final de semana, que a gente trabalha, né? Lá na clínica, por exemplo, como a gente tem uma equipe grande, a gente consegue revezar. E eu, por exemplo, tenho um final de semana no mês, e que por um acaso é esse final de semana, o próximo é o meu, então aí eu já não me programo, eu já sei que é do trabalho. O que eu acabar, eu não tenho muito como prever o horário que eu vou acabar. Hoje eu ainda não sei o tanto de procedimento que vai ter sábado, eu só sei na quinta-feira, a gente sabe com um pequeno período de antecipação para você poder se programar. Então, eu não tenho como programar nada, por exemplo, para o início da tarde, não tenho como programar o almoço, porque eu não sei o tempo que eu vou estar no trabalho. Então, essa questão de você ajustar a sua vida, né, um pouquinho ao trabalho, sem dúvida é um ponto que não é todo mundo que consegue conviver com isso. Então, é um ponto que precisa ser pensado, né? E a questão do mercado de trabalho, né, por exemplo, a gente pensar aqui em Salvador, a gente tem 3 clínicas, né? Então, eu sempre gosto de dizer que isso também a pessoa pode pensar como um ponto negativo, pensando aqui em Salvador, você não tem muita oportunidade, mas daí a gente pensar a título Brasil ou a título internacional, e aí você vê com outros olhos as oportunidades. Tá? Sobre os avanços da biomedicina nos últimos anos, de que maneira você enxerga o crescimento da área de reprodução? Bom, aí eu acompanhei muito essa trajetória, né? Eu comecei na reprodução com 2002, a gente está em 2020, né? Agora, esse mês, agora em novembro, eu estou completando 18 anos, né, na área, e sem dúvida a gente teve um avanço muito grande da biomedicina na reprodução, né? A maioria das clínicas hoje, eu fiz até uma apresentação há pouco tempo na Baiana também, o pessoal do PET, eu acho, mostrando um pouquinho a atuação dos biomédicos, e a gente tem a maioria dos embriologistas no Brasil hoje são biomédicos, tá? A área de reprodução também cresceu muito, a gente teve muitos avanços de tecnologias, a gente teve um avanço da genética associada aos tratamentos da reprodução, sem dúvida incrível o crescimento, tanto o conhecimento para a população, o acesso para a população, né, como o incremento de novas tecnologias. Então, hoje a gente tem muito a genética na parceria com a reprodução, permitindo melhoria nos resultados. E, sem dúvida, esse ano a gente tem visto muito mais nos congressos
a chegada com todo o gás da inteligência artificial, auxiliando nos procedimentos também de reprodução, tá? E aí, fora disso, o biomédico, a biomedicina, sem dúvida, tomando seu espaço na área de reprodução, tanto na área de atuação, tecnicamente falando, como no desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Então, tem biomédico desenvolvendo softwares para acompanhar todo o processo do início, da chegada do paciente até. Então, a gente faz parte dos grupos de embriologistas aqui do Brasil, e aí tem muitos biomédicos oferecendo trabalho de consultoria, trabalho de assistência científica para as clínicas. Então, sem dúvida, a biomedicina tem crescido muito também e atuando muito na área de reprodução. Muito bom. Atualmente, qual o seu papel nas instituições e empresas que você atua? Pronto. Então, sim, aí eu vou falar um pouquinho também, né, de como eu comecei na docência, né, que é outra paixão. Eu digo que, graças a Deus, eu me sinto profissionalmente realizada porque eu consegui realizar meus sonhos, né? Então, eu me formei em 2002 e daí, mais uma vez, a minha característica de pensar ou não está garantido. Na época, eu não tinha nem o meu mestrado ainda, e aí eu tinha o ponto da licenciatura e o ponto de ser uma biomédica formada, já atuando na área de reprodução, na época. E aí surgiu a oportunidade, na verdade, eu fui na FTC, na época que era também, que abriu o curso de biomedicina, foi a FTC e a Baiana, e daí eu fui na FTC e consegui também, por um acaso, que eu cheguei, não era nem início de semestre, eu já estava pensando no próximo semestre, eu fui tipo abril, pensando em conversar, já pensar para o próximo semestre. E aí, quando eu cheguei, tinha uma vaga que estava surgindo, porque o professor tinha acabado de passar no doutorado e ia ter uma seleção para docente da disciplina Introdução à Biomedicina. E daí, na época, eu consegui também fazer essa seleção e iniciei. Então, eu comecei minha carreira na docência ainda antes de fazer o mestrado, em 2005, e já atuei em algumas faculdades, e hoje também, que era um dos meus objetivos, dos meus sonhos em busca mesmo que eu fui atrás, de conseguir fazer parte do grupo de docentes da Baiana. E daí, hoje, eu sou docente na Baiana, no quarto semestre da disciplina de Embriologia e Reprodução Humana, e hoje eu trabalho não mais na clínica que eu iniciei. Eu saí na época em 2008, quando eu fazia meu mestrado. Isso era outra questão, que antigamente era muito mais difícil você conseguir agregar a rotina do laboratório. Então, foi com muita dificuldade que em 2005 eu consegui. E aí eu consegui com a diretora da clínica na época, que eu ia separar um turno, parte de um turno, para eu poder fazer o que eu gostava também, que era a docência. E aí, desde 2005, que eu fui trilhando o caminho, sempre reservando um espaço na rotina, né, difícil de compartilhar com alguma coisa, do embriologista com a docência. E aí, hoje eu sou coordenadora do laboratório de fertilização in vitro da clínica IVE, que é um grupo, faz parte a clínica IVE, na verdade, é parte de um grupo que é o Instituto Valenciano de Infertilidade, é um grupo europeu, hoje atualmente associado, é europeu e americano. Hoje o grupo se chama IVRMA, IVIRMA. E aqui em Salvador a gente tem a clínica, que é IVE Salvador, que é o representante no Brasil desse grupo, inicialmente espanhol, né, que é do Instituto de Valência lá, e eu sou coordenadora do laboratório de fertilização in vitro. Durante a sua carreira, desde a graduação, qual foi o momento mais marcante? Bom,
E aí eu não tenho o momento, eu tenho os momentos, né? Uhum. Então, desde a graduação, né, a primeira palestra no primeiro semestre, na primeira semana de aula, quando veio o que eu disse, né, os profissionais lá de Recife, e que falaram que uma das áreas de atuação era a reprodução humana assistida, e que aí eu fui conhecer o que era a área de reprodução humana assistida, eu realmente me encantei e disse, é isso aí que eu quero. Tá? Aí depois eu tive um outro grande momento marcante, que foi durante esse período, ainda na graduação, que é como eu disse, eu também participava de todos os congressos de biomedicina que eu podia, né, de cursos. Sempre que eu podia, eu focava na reprodução, mas eu também me preocupava, tipo, numa casa eu não consegui, né, eu também não era simples, não vivia no mundo da fantasia só, eu achava que eu também podia não dar certo, né? E aí eu também pensava em outras áreas, pensei um pouquinho em perícia criminal, que juntava um pouquinho a outra parte que eu gostava, que era a genética, né? E aí, o que aconteceu nessa trajetória de muitos congressos, muitos cursos, e é que eu sempre estava procurando saber quando é que ia ter, eu tive a maior sorte que teve o Congresso Internacional de Reprodução, que foi sediado em Salvador. Então, teve um congresso de reprodução, e aí eu consegui, né, correr atrás do patrocínio, meu pai, por favor, eu preciso. Bom, e aí eu consegui participar desse congresso, e nesse congresso eu tive a grande oportunidade de assistir palestra e conhecer, além de outros, um que foi o meu, na verdade, como é que se diz? Foi o professor Silmar Coutinho, que foi a minha inspiração na reprodução humana. Né? Eu já gostava, já acompanhava ele antes até de me formar, assim. E na graduação, ainda nesse primeiro congresso, eu tive a oportunidade de assistir a palestra com ele, conversar com ele, dizer que eu queria trabalhar na área, que eu gostava, trocar algumas conversas. Isso para mim foi um grande marco da minha carreira, foi ter contato com o professor Silmar Coutinho ali pessoalmente, conversar, trocar umas ideias, né, tirar umas dúvidas em relação à área de reprodução. Também, em 2002, eu ter tido essa oportunidade de fazer o que a gente chama de Clinical Rotation, lá na Providence, na Brown University, sem dúvida. O primeiro dia lá no estágio, que eu estava engraçado que eu estava falando essa semana lá na clínica. O primeiro dia que eu vi os óvulos, né, não a olho nu, mas ali na lupa, no estereomicroscópio, ali foi outro grande marco da minha carreira, sem dúvida. Eu me emocionei, eu disse, gente, eu nem acredito que eu estou aqui realizando tudo isso, né? Realizando meu sonho, estou conseguindo. Aí foi um grande marco também, em 2002. Também a oportunidade que eu tive na docência em 2005. E aí, já mais recente, depois eu saí em 2008, fui fazer meu mestrado, saí da reprodução humana em 2008 para fazer o mestrado, porque eu não consegui conciliar na época. Fiz o mestrado aqui em Salvador mesmo, com células-tronco, né? Mas, quando eu consegui, em 2013, quando eu fui convidada, na verdade, pela diretora da clínica, Ive me procurou para saber se eu, né, queria, se eu tinha como é, fazer parte do grupo agora da clínica, em 2013, e se eu teria possibilidade de, porque para eu entrar na clínica eu precisava ir ao IV Valência fazer um treinamento. E aí, Uhum. sim, foi outro grande marco da minha carreira, eu estar no IV Valência, porque durante aí já a trajetória de 2002 até 2013, quando eu entrei no grupo IV, o IV sempre foi referência em reprodução humana. Então, desde 2002, quando eu comecei, o IV já era forte na área de reprodução, e eu me lembro que eu assisti os congressos, quando eu tive a oportunidade de ir para os congressos internacionais, o europeu ou o americano, então sempre tinha milhares de palestras do grupo IV, então eu ficava assim,
Encantada, eles sempre mostram, até hoje tem o mapa com os locais que tem a clínica, né? Então, quando eu me vi também fazendo parte agora do Grupo IVE, e indo para a Valência em 2013 para o treinamento, foi outro grande marco. E mais recentemente, em 2018, que aí em 2018, que eu fui convidada, né, para assumir a coordenação do laboratório, e eu precisei passar 20 dias lá no treinamento em Madrid e em Sevilha, já e agora o treinamento de coordenadores, de diretores de laboratório IVE. Então, foram esses marcos, né? E também, no mesma época, em 2018, porque na trajetória da época da docência, eu ensinei em algumas universidades aqui, mas eu realmente tinha o maior interesse, já tinha tido várias conversas com o coordenador, né, professor Geraldo, e aí, em 2018, eu tive a oportunidade também de participar de uma seleção para a disciplina, quando eu estava implementando a disciplina de reprodução, e também, para mim, foi outro grande marco na minha trajetória, eu consegui ingressar como docente na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né? Então, na disciplina de reprodução. Bem Então, na não sua deu área, né? marco, não. Não deu para ser só algum marco, não. Foram alguns marcos. Sim, Marcos. minha área, porque eu tenho esse problema. Eu não tenho muita disponibilidade de tempo fora do laboratório. Então, eu Uhum. não posso abraçar muitas disciplinas, né? Então, eu consegui, né, realmente, a disciplina de reprodução humana, que né, para mim, é fantástico poder estar compartilhando com os discentes, com os alunos, para mim é suspeito até de falar, né? De poder passar um pouquinho e aprender muito com vocês, né? Que é sempre muito bom para os docentes o aprendizado com os nossos alunos. Levando em consideração o contexto socioeconômico, como você imagina o futuro da biomedicina? Então, a gente está vendo aí, eu comecei a falar quando eu me formei em 2001, ninguém nem conhecia o que era biomedicina, né? E aí hoje a gente vê diversos biomédicos, né, sendo destaques agora nesse momento tão difícil que estamos vivendo na pandemia. A gente tem nossa querida Jaqueline aí, enchendo nossos corações de orgulho, Uhum. nessa nossa representante como biomédica, como baiana, né? Como mulher também, né? Como negra, né? Então a gente tem uma representante em todos os sentidos. E a gente tem, sem dúvida, esse crescimento da biomedicina, a biomedicina sendo reconhecida, né? Mostrando realmente a sua importância, né, na área de saúde, na sociedade. E aí, sem dúvida, eu vejo um futuro promissor. É claro que a gente tem muito caminho aí, né, para desbravar, né? Como é a atuação do embriologista em âmbito internacional? Então, o biomédico atuando como embriologista, no Brasil ou fora do Brasil, ele exerce as mesmas funções, né? Uhum. Todas as funções do laboratório, né? Desde a parte técnica, científica, manutenção de equipamentos, coordenação de laboratório, atuação. Então, de todo o processo, do início ao fim, o biomédico atua de maneira igual, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, por isso que eu sempre falo para os alunos que a gente tem oportunidade de pensar em mercado de trabalho a nível nacional e internacional. Tá? Eu conheço muitos brasileiros embriologistas, tenho até biomédico, que saiu daqui e está atuando no Uhum. Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na área na embriologia, como embriologista mesmo. Então, não tem diferença, porque o trabalho é o mesmo. Os protocolos, claro que a gente tem algumas diferenças entre laboratório, mas muito pouco. Mesmo porque todo o material que a gente usa aqui nos laboratórios do Brasil são materiais importados, né? Atualmente, você tem algum projeto em andamento?
Temos lá alguns projetos no laboratório, alguns projetos de pesquisa, na verdade, muitos a gente está fazendo levantamento de dados ainda prospectivos, mas nenhum projeto ainda submetido, né? A gente teve apresentando alguns agora no congresso que passou, mas alguns outros projetos que a gente está em andamento. Tem uma aluna também que a gente está vendo a possibilidade do TCC, né, na área também de reprodução. Mas a gente tem alguns projetos também em parceria com outras universidades também, que a gente está com os 2 projetos aí, associando clínico e laboratorial, mas tudo ainda muito embriãozinho, inicial. Esse ano foi um ano muito atípico, 2020 foi um ano, está sendo um ano atípico, está sendo um ano difícil, então as coisas meio que pararam um pouquinho o seu andamento na área dos nossos projetos científicos, mas existe algum associado com a rotina mesmo do laboratório. Então, para finalizar, você tem algum conselho para as pessoas que pensam em seguir a área de reprodução humana? Sim, com certeza. Primeiro é que acredite que pode dar certo. Eu acho que eu acho que todo esse meu relato aí do meu exemplo, né, há um tempo atrás, né, é para realmente acreditar que pode dar certo, mesmo quando a gente pensa que é difícil, que, né, que é restrito, que não desistir mesmo dos seus objetivos, correr atrás e fazer acontecer. Não adianta só a gente dizer que quer e pensar que quer, né? Tem que conhecer o que é e realmente ver, é isso que eu quero, então correr atrás. Não é fácil, né? É uma trajetória para a gente ir dia após dia vencendo, né, barreiras, batalhas, e a gente vai com foco no que a gente quer, sem dúvida, e pensar que vale a pena, todo esforço vale a pena, mas não adianta pensar, eu vou deixar para quando eu me formar, não, tem que ser uma coisa que se constrói desde a graduação. Então, é muito importante você pensar que a graduação não são só as disciplinas que estão ali no seu currículo, e sim você pensar em todo o entorno, você pensar que você precisa agregar, né, conhecimentos a tudo isso que você vê na faculdade e pensar de seguir realmente se é aquilo que quer, saber, conhecer qual é a rotina, conhecer quais são as dificuldades, ver se é isso que quer e correr atrás. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela área. Então, para mim, é muito bom porque ainda tem isso, né? Eu digo que a gente não pode errar, mas também, por outro lado, você vê o resultado do seu trabalho é muito gratificante, que é você ver que realmente você está ajudando casais a realizar sonhos, né? O sonho de ser pai, o sonho de ser mãe, o sonho de obter a gestação muitas vezes muito difícil, muito sofrida, e você vê que no seu dia a dia, na sua rotina, você se empenhando, né? Você fazendo aquilo, é realmente gratificante. Eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou apaixonada pela biomedicina, sou apaixonada pela reprodução humana e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Você vê que vale a pena, que tudo o que eu vivi, né, de todo esforço, de todo o processo nessa trajetória, realmente tem a recompensa de ver quantos bebês já chegaram ao mundo porque eu consegui contribuir um pouco, né, com o meu trabalho. Isso aí não tem preço. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do meu grupo, a sua presença e sua disponibilidade. E a gente espera que essa entrevista ajude mais pessoas a escolherem a área de atuação e conhecer um pouco mais da biomedicina. Muito obrigada, viu? Sempre à disposição, será um prazer, né, ajudar como puder na carreira dos biomédicos que querem ingressar na área de reprodução. E espero vocês no 4º semestre. Vai ser um prazer. Muito obrigada.